Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada no que é basicamente a planta baixa da nação brasileira, a nossa Constituição de 1988. E o foco vai ser bem no comecinho dela, nos artigos que são a fundação de toda a estrutura, os chamados princípios fundamentais. Já parou para pensar nisso? Como é que se constrói uma nação do zero? É uma pergunta gigantesca, né? E a resposta, em grande parte, está num documento só. É a Constituição que define as regras do jogo, sabe? Ela estabelece os valores e desenha toda a arquitetura do poder. É o verdadeiro ponto de partida para tudo que vem depois. E bem no coração dessa planta baixa, a gente encontra os princípios fundamentais. Pensa neles como se fossem os pilares, as vigas mestras que sustentam todo o edifício do Estado brasileiro. São os valores e as decisões mais importantes, que definem não só o que o Brasil é hoje, mas o que ele quer ser no futuro. Bora entender cada parte desse projeto. Então, o nosso roteiro hoje vai ser bem direto. A gente começa vendo da planta baixa geral, ou seja, a forma do Estado e do governo. Depois, vamos descer para os alicerces, que são os fundamentos. Aí a gente sobe para entender a missão, os objetivos da nação. Também vamos dar uma olhada no sistema de equilíbrio interno e, para fechar, como o Brasil se apresenta para o mundo. Certo. Vamos começar com as duas maiores decisões que qualquer arquiteto de uma Constituição precisa tomar. A primeira é a forma de Estado, que basicamente diz como o poder vai ser distribuído pelo território. A segunda é a forma de governo, que define como as pessoas que governam são escolhidas e como elas precisam prestar contas do que fazem. E a primeira grande escolha foi: o Brasil é uma federação. Mas o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que o poder não fica todo concentrado num lugar só, lá em Brasília. Ele é dividido, compartilhado entre a União, os estados, o Distrito Federal e também os municípios. E tem uma palavra-chave aqui: união indissolúvel. Isso significa que nenhum estado pode simplesmente decidir: cansei, vou sair do país. Não pode. Uma vez juntos, juntos para sempre. E como essa autonomia toda funciona? Bom, ela se baseia em 4 capacidades. Cada um desses entes, seja um estado ou um município, tem o poder de se auto-organizar, criando suas próprias constituições estaduais ou leis orgânicas. Eles têm autogoverno, ou seja, elegem seus próprios governadores, prefeitos e parlamentares. Eles têm autolegislação, podendo criar suas próprias leis. E, por fim, autoadministração, para cuidar da sua própria máquina pública. E aqui, olha, tem um ponto que é super importante não confundir. Autonomia é uma coisa, soberania é outra. Os estados e municípios são autônomos, sim, mas para agir dentro das regras do Brasil. Agora, soberania, esse é o poder máximo, supremo, e quem tem soberania é só a República Federativa do Brasil, o país como um todo, na sua relação com outras nações. A segunda grande decisão de arquitetura foi a república como forma de governo. A diferença para uma monarquia fica bem clara, né? Na república, os governantes são eleitos, eles têm um mandato com prazo para acabar e, fundamental, têm o dever de prestar contas à população. Já na monarquia, o poder geralmente passa de pai para filho, é para a vida toda e não existe essa mesma obrigação de dar satisfação. Ok, a gente já viu a estrutura geral. Agora vamos descer um nível. Vamos olhar para a fundação, para os alicerces. Quais vão aqueles valores essenciais sobre os quais todo o prédio do Estado brasileiro foi construído? Esses valores estão todos lá, no artigo 1º da Constituição. E para ajudar a gente a nunca mais esquecer esses 5 fundamentos, tem um macete famoso, o mnemônico SOCIDIVPLU. É bem simples. SO de soberania, o poder supremo do país. CI de cidadania, que é a nossa condição de ter direitos e deveres. D de dignidade da pessoa humana, talvez o valor mais central de todos. VA dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, buscando um equilíbrio aí. E, por último, PLU de pluralismo político, que garante que diferentes ideias possam existir e competir. Beleza? Se os fundamentos são sobre o que a nação foi construída, os objetivos são o para quê. Qual é a missão? Qual é o propósito final de toda essa estrutura? Para que tudo isso existe, afinal? O artigo 3º é que nos dá essa resposta. E sim, para os objetivos também temos um mnemônico, o CONGA-R-PRO. E o interessante aqui é que são todos verbos, são ações, metas que o país tem que perseguir sem parar. CON de construir uma sociedade melhor. JA de garantir o desenvolvimento. R de erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades. E PRO de promover o bem de todos, sem nenhum tipo de preconceito. Essa é, na essência, a razão de ser do Estado brasileiro.
Agora vamos olhar para dentro da construção, para a fiação interna, para a mecânica de como o poder realmente funciona no dia a dia. Como é que se garante que nenhuma parte dessa estrutura vai sobrecarregar as outras e causar um curto-circuito no sistema? A solução para isso é a clássica separação dos poderes. A ideia é que o poder do Estado, que na verdade é um só, seja exercido em 3 grandes funções, por órgãos diferentes. O legislativo, que faz as leis, o executivo, que administra o país e aplica essas leis, e o judiciário, que resolve os conflitos com base nessas leis. A grande sacada é que eles precisam ser independentes um do outro, mas ao mesmo tempo trabalhar em harmonia. E essa harmonia vem de um sistema muito inteligente, o famoso sistema de freios e contrapesos. A lógica aqui é que nenhum poder é absoluto. Cada um deles tem ferramentas para frear e fiscalizar os outros. Por exemplo, o presidente da República até pode indicar um ministro para o Supremo, mas essa indicação precisa ser aprovada pelo Senado. Isso é um freio, um contrapeso do legislativo sobre o executivo e o judiciário. E a gente consegue ver isso muito bem aqui. Cada poder tem a sua função principal, a sua função típica. Mas, de vez em quando, ele também exerce um pouquinho da função do outro, de forma atípica. Por exemplo, o legislativo, que tipicamente faz leis, também julga o presidente em crimes de responsabilidade, o que é uma função de julgar. O executivo, que administra, edita medidas provisórias, que tem força de lei. E o judiciário, que julga, também administra seu próprio pessoal e orçamento. É justamente essa pequena invasão de competências que cria o equilíbrio. E, finalmente, chegamos na última parte da nossa planta baixa. Depois de organizar toda a estrutura interna, como é que essa construção se relaciona com as outras construções ao redor, com os outros países? Que princípios guiam as relações internacionais do Brasil? O artigo 4º lista 10 princípios e sim, adivinhou, tem um mnemônico gigante para ele também, o pânico, soco, rede. Juntando todas essas peças, a gente vê o retrato de um país que busca sua independência, que defende os direitos humanos e a autodeterminação dos povos, que não interfere nos assuntos dos outros, que preza pela igualdade e, acima de tudo, que busca sempre a paz e a cooperação. Então vamos recapitular rapidinho a nossa planta baixa. A forma do Brasil é uma república federativa. Os alicerces são o só, si, di, va, plus. A missão é o com, ga, er, pro. O sistema de funcionamento interno é o equilíbrio entre 3 poderes, com freios e contrapesos. E a sua postura no mundo é guiada pela paz e pela cooperação. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Uma planta baixa é um plano, é um ideal. Mas a construção real, o dia a dia de um país, é sempre muito mais complicado. Então, a grande questão que fica é: como uma sociedade faz para garantir que todos esses princípios tão importantes saiam do papel e se tornem realidade na vida de todo mundo? Bom, essa é uma pergunta que a gente continua respondendo todos os dias.